Oi, gente, tudo bem? Vamos lá dar início a mais um vídeo do nosso curso pós-técnico em enfermagem em urgência e emergência. Nós estamos no módulo 2. Para quem não me conhece, meu nome é Kellen Cristina, sou enfermeira, especialista em estratégia da saúde da família e eu estou acompanhando vocês nesse curso. Muito obrigada por estar nos acompanhando. Vamos lá? E hoje nós vamos falar sobre anatomia, fisiologia relacionada à urgência e emergência da mulher e do recém-nascido. Para quem me conhece, já teve aula comigo, sabe que eu sou apaixonada, né, por saúde da família, por saúde da mulher, saúde da criança, saúde do adolescente. Então esse tema é um tema muito agradável, tá? Um tema bem tranquilo e com certeza a gente vai conseguir desenrolar bem legal. O nosso tópico 1, nós vamos falar sobre essas emergências relacionadas à mulher e o recém-nascido. E vamos lá para o primeiro tópico. Vamos entender primeiro, nós temos que entender a fisiologia feminina, né? Vamos começar a entender aí os nossos órgãos genitais internos. Os órgãos genitais internos femininos estão coletivamente, né? São ali coletivamente chamados de vulva ou pudendo feminino. Como vocês podem visualizar na imagem, né, nós temos vários, né, temos o clítoris, aí temos o corpo do clítoris, a glande do clítoris. Então, todas essas estruturas fazem parte, tá, do coletivo que se chama vulva ou pudendo feminino. Os órgãos, esses órgãos, eles são, agora nós vamos entender os órgãos externos, ok? As estruturas que compõem o pudendo feminino, vulva, incluem, número 1, pubis, lábios maior, né? São os lábios maior e o menor, pudendo, clítoris, o prepúcio e o períneo. Tudo isso faz parte da nossa anatomia, tá? A anatomia feminina, ela é muito ampla, né? Porque nós temos muito mais órgãos do que os homens, né? Nós temos mais hormônios, nós temos mais variações de hormônios, né? Nós falamos isso em saúde da mulher. Quem teve aula comigo sabe que eu expliquei detalhadamente todo o período, todo o ciclo que nós passamos por esse processo, né? Que é um processo que nem todo mundo consegue entender, mas que ele é real. O monte de pubis é uma proeminência ali, né, que tem vários nomes que se pode dizer, mas somos técnicos e nós vamos falar o nome técnico, ok? Monte de pubis é a proeminência ali, tá? Uma camada arredondada e elevada, formada por tecido adiposo. Quem lembra o que é tecido adiposo? Gordura, tá? Simplesmente uma camadinha de gordura ali, que se situa sobre a sínfise púbica. Então, é aquela camadinha de gordura ali, tá? Que protege também, né? Os lábios do pudendo. Os grandes lábios ou maiores do pudendo, que são relativamente grandes e carnudos. São comparáveis ao escroto do sexo masculino. Então, é como se estivesse protegendo, tá? Nós temos várias camadas, tá? Todo órgão, ele usa várias camadas para proteger. Porque nós temos um canal que, através desse canal, pode entrar qualquer tipo de fungo, bactéria, né? E aí, o nosso corpo, ele é muito inteligente e ele vai usando ali de várias, né, camadas ali para proteger. Os pequenos lábios ou lábios menores do pudendo consistem em uma delicada prega interna, tá? Sem pelos, sendo muito pequeno ou até com 5 centímetros de largura. Então, é internamente, tá? Os grandes lábios fora e os pequenos dentro, como vocês podem visualizar na imagem aí ao lado. Então, é bem facinho de identificar. O períneo é a parte mais posterior do órgão genital feminino, que é a parte externa, tá? Essa aí fica localizada entre a vulva e o ânus, naquele canalzinho ali, tá? Bem no finalzinho, entre o iniciozinho ali da entrada do canal vaginal, tá? Pro ânus ali. É por isso que as meninas
tem que ter muito cuidado na hora de fazer a sua higienização. Lembrando que não se limpa vagina internamente, tá? Só se limpa externamente. Não precisa você limpar lá dentro, colocar o dedo para limpar, não precisa, tá, gente? Infelizmente, né, ainda existe aí uma parcela de mulher que ainda tem esse hábito, mas não se pode fazer isso porque você começa ali a levar bactéria, né, e começa ali tirar a proteção da sua vagina. E também na hora de limpar, as meninas têm que tomar cuidado. Porque se você limpar de forma errada, você pode trazer o quê? Bactéria do ânus para a vagina. Então, você tem que tomar um cuidado. O ideal é acabar de fazer suas necessidades fisiológicas, é tomar um banho, justamente para evitar esse tipo de contaminação. Vamos falar sobre o períneo, né? Esse períneo ali, ele é a parte mais posterior dos órgãos genitais femininos. Externo, essa região externa está localizada entre a vulva e o ânus. O períneo é composto de uma pele minúscula e fáscia. Então, vamos lá. É bem pequenininho, gente, tá? É bem pequenininho. Na hora, esse períneo ali, tá? Ele é uma parte bem delicada, tá? Que tem uma sensibilidade também. Tem que ter bem cuidado. Também as meninas que são na hora de fazer a higienização, que é bebezinho, tá? As mulheres com um bebê pequeno tem que estar com as unhas pequenas para não machucar a criança, ok? Os órgãos femininos externos, que vamos lá falar sobre o tão, né, digamos que polêmico clítoris. Vamos lá entender, mulherada? A única função do clítoris clítoris, é dar prazer à mulher. É a única função que ele tem, ok? Também tem literaturas que falam que ele é um pênis que não se desenvolveu. É um pênis minúsculo, tá? Tanto que ele tem, né, a partezinha ali tipo como se fosse uma capinha que você tem que fazer a higienização também, tá? Porque se você não higieniza, igual como se fosse o pênis, ele também vai ficar com odor, com um mau cheiro, tá? Também precisa se fazer essa higienização. O clítoris é uma pequena massa cilíndrica de tecido erétil e nervo. Então, ele é o quê? Só tem terminações nervosas. A função do clítoris é puramente erógena, somente para dar prazer. A única função dele é essa, tá? Lembro que quando eu estava ministrando uma aula de saúde da mulher, tinha uma aluna que achava que o xixi saía pelo clítoris, né? Gente, a mulherada tem que se conhecer, tá? Isso aí é o básico. E principalmente os profissionais da área da saúde. Nós temos que nos conhecer, porque se a gente não se conhece, a gente não tem a capacidade de passar esse conhecimento. Vamos lá entender. A maioria dos componentes do clítoris situa-se sobre a pele e o tecido conjuntivo da vulva. A estrutura ali, tá? Vocês estão vendo na imagem, com certeza vocês estão com material didático. É uma estrutura bem clara, tá? De se entender. Não tem muita coisa complicada e é bem facinho de entender isso aí. Os órgãos genitais internos, vamos entender ali, a gente já passa ali para os órgãos internos, que também eu quero explicar uma coisa para vocês, tá? Os órgãos internos femininos são vagina, útero, tubas uterinas, trompas de falópio e os ovários. Lembrando que, tá? Quem trabalha com estratégia de saúde da família tem uma grande preocupação em relação, né, a mulher entender qual é a diferença entre fazer um preventivo e fazer uma transvaginal, tá? A transvaginal, a única função dela ali é a gente identificar como é que tá os nossos órgãos internos, ok? Como é que tá meu útero, como é que tá minhas tubas uterinas, como é que tá minhas trompas, como é que está o meu ovário, os meus ovários, né? O direito e o esquerdo, se está tudo direitinho, se está tudo dentro dos diâmetros que tem que estar, se está dentro da anatomia,
se tem cisto, se tem algum tipo de inflamação, né? Que vai aparecer ali, porque ele vai estar demasiado, então ele vai estar com um tamanho diferenciado. O preventivo, eu já consegui identificar doenças ginecológicas, tá? Que aí eu já vou conseguir identificar ali. Também eu posso identificar por sinais e sintomas, mas também por conta da coleta, né? Eu vou identificar Gardnerella, candidíase, tricomonas e as demais que nós estudamos isso lá em saúde da mulher. Essa estrutura se desenvolve e atua de acordo com as influências hormonais. Lembra que eu falei lá no início dos hormônios? Específicas que afetam a fertilidade e a gravidez. Nosso período, né? Toda mulher tem um período ali, que geralmente tem mulheres que têm um período, um ciclo de 28, outras mulheres têm um ciclo de 30 dias, e durante todo esse período, nós vamos passar pelo processo, né? Que é o processo de fertilidade, é o período fértil, o período em que a mulher está ali pronta para engravidar, quando o nosso corpo, né, ele solta ali os óvulos, ovócitos, que é para que ele seja fecundado. Isso tudo quem determina são os hormônios. Vamos lá entender sobre a vagina. A vagina recebe o pênis e os espermatozoides, ejaculados durante a relação sexual, e serve como passagem de saída para o sangue menstrual e para o feto durante o parto, se assim for um parto natural, ok? O útero é um órgão muscular localizado na parte superior da vagina, encontra-se atrás da bexiga e na frente do reto. Gente, o útero, ele tem um formatozinho ali de pera, né? E ali você consegue encontrar ali, na imagem você consegue identificar o corpo do útero, a vagina, que é mais embaixo ali, tá? O colo do útero, que a gente consegue visualizar muito bem quando você vai fazer uma coleta de preventivo, as trompas uterinas e os ovários ali, que são os dois, tá? Existem mulheres que podem ter alguma intercorrência, e aí elas acabam que perdem uma trompa, um ovário, né? E ficam só com uma trompa e só com um ovário. Professor, e aí? Nunca mais engravida? Pode engravidar. Tem mulheres que conseguem mesmo assim engravidar só com uma trompa e só com um ovário, tá? É possível sim. O útero está ali ancorado em sua posição do 8 ligamento, embora não esteja firmemente preso ou aderido a qualquer parte do esqueleto. Então, significa que ele fica ali soltinho, né? Diferente de outros órgãos. O colo do útero é a parte inferior do útero. Abre-se para a vagina e tem um canal que possibilita a penetração do espermatozoide no útero e a saída da secreção menstrual. Lembrando que existem mulheres que têm o colo do útero com vários aspectos, tá? Tem mulher que tem um colo do útero bem visível, que você consegue bem identificar. Tem mulher que tem um colo do útero transverso, está lateralizado. Então, isso também, durante a coleta, pode ser um incômodo, tá? Porque a gente vai tentar identificar e a gente vai ter que estar movendo ali, tá? Para identificar esse colo do útero. Não é porque a gente precisa mexer porque quer, mas a gente precisa identificar esse colo até mesmo para fazer a coleta. Vamos lá, então, entrar agora para falar sobre as tubas uterinas, anteriormente chamada de trompas de Falópio e também conhecidas como ovidutos. Olha só como vai mudando, né? Como a ciência ela vai descobrindo novas nomenclaturas. São estruturas cilíndricas, ocas, que se estendem ali, né? Que de 5 a 7 centímetros a partir das bordas superiores do útero e do ovário. É bem facinho de identificar também, tá, gente? Ali, ó, no desenho. Essas imagens desse material estão maravilhosas. Vocês conseguem identificar de uma forma clara, tá? E quando vocês forem fazer a avaliação de vocês, se vocês estudarem por aqui, vocês vão tirar 10. Menos do que isso, vocês sabem que a professora não aceita, né? Ovário. Os ovários são uma parte de glândulas semelhante às glândulas com
casca e são os órgãos de produção dos gametas na mulher. Ficam localizados ali na cavidade pélvica, baixa e de cada umbigo. Vamos lá. Ovário, ovário, canal da vagina, ok? Um de cada lado, mais ou menos ali na altura do umbigo, ok? Se vocês quiserem identificar, tá? Peguem ali, se sintam aqui, mais ou menos ficam nessa altura. Claro que cada anatomia é diferente da outra, então, mas basicamente é para estar assim. O funcionamento do sistema reprodutivo. Lembra que eu falei também sobre o nosso ciclo reprodutivo, né? Que o nosso corpo ali, ele está programado, tá? Todo mês a entrar nesse ciclo reprodutivo. O ciclo reprodutivo feminino é um processo complexo que envolve ali uma série de fatores que envolvem também, né? Os hormônios, envolve os nossos e mexe com tudo. As nossas emoções, né? Tem dias que a gente tá ali querendo matar tem dias que a gente tá bem chorosa, tem dias que a gente tá carente. Isso ali tudo faz parte do quê? Da nossa TPM, que é real, oficial, tá, gente? Existe, o nosso corpo, ele se manifesta, ok? Então, ele é um processo bem complexo que envolve ali uma série de secreções e reações químicas para produzir o potencial da fertilidade e do nascimento. Então, é através desse ciclo, tá? Em que a mulher começa ali a gerar os ovócitos, a gerar ali todo o processo de reprodução, tá? Existem as mulheres que entram ali nesse processo bem mais rápido, né? Depois em que a mulher passa a ter a sua primeira menarca, não significa que ela já esteja pronta para gerar uma criança, mas ela já está o quê? Colocando os óvulos para fora. Lembrem que a mulher ela já nasce com a quantidade de óvulos certo. E com o passar, tá? Cada menstruação, ela vai colocando um óvulo para fora. Vai colocando um óvulo para fora. Diferente dos homens, tá? Nós nascemos com as quantidades certinhas. Acabou, não tem mais. Os homens não, eles vão conseguindo ali, né? Manter ali os espermatozoides enquanto estão vivos ali. A mulher, ela é bem diferente, é por isso que nós vamos entrar ali no processo da menopausa, por conta disso. O ciclo reprodutivo feminino é um termo geral que inclui o ciclo ovariano, o ciclo endometrial, uterino, as alterações hormonais que regulam as alterações cílicas, tá? Nas mamas. Gente, quem é mulher entende. Durante todo esse processo, nosso corpo ele vai se modificando, tá? O nosso abdômen ele vai ficando edemasiado, as nossas mamas vão ficando edemasiadas, né? Vão ficando bem doloridas. Existem mulheres que relatam que as pernas vão ficando também edemasiadas. Então, isso tudo é o processo, né? O nosso corpo, ele vai se manifestando. Ele vai ali falando, olha, tem alguma coisa mudando, tá tendo uma mudança aqui dentro e eu estou mostrando que tá tendo um processo, né? O nosso corpo, ele é muito inteligente. Quando ele está bem, ele demonstra que está bem. Não estou dizendo que isso aí é porque o teu corpo não tá bom, tá? Mas é um processo que não é tão legal para as mulheres, né? Existem mulheres que não sentem nada, mas existem mulheres que sentem tudo, tá? Existem mulheres que ficam até incapacitadas de trabalhar, que sentem muita cólica menstrual. Então, isso aí também dificulta, né? Muitas coisas no processo das atividades em que ela desenvolve durante o dia. A ausência de fertilidade resulta em menstruação, a descamação mensal do revestimento uterino. Então, significa que liberou o óvulo, não foi fecundado, a menstruação vem, certo? Se foi fecundado, pronto, vai ficar lá e vai começar a gerar um feto, né? E daqui a pouco já começa a gerar uma criança, né? Um bebezinho. E aí começa todo outro estágio, em que é o processo em que a mulher vai ser mãe. Ela está gerando uma criança, que é um processo maravilhoso, que toda mãe sabe, né? Que também passa por vários estágios, né?
alegres, tristes, e também chega ali na hora de amamentar o seu filho, que também não é um processo tão bonito como se coloca, tá? A gente precisa deixar de romantizar a amamentação, que para algumas mulheres não é tão romântico da forma que se passa, tá? Principalmente se essa mulher não tiver um apoio. Hoje, nós temos dentro da nossa área profissionais que trabalham com isso, trabalham com o processo da amamentação. Como ensinar essa mãe a amamentar, justamente também para evitar que essa mulher tenha fissuras, que ela tenha mastite, então, para ajudar essa mulher durante esse processo. O ciclo ovariano. As mulheres nascem com um número pré-determinado de ovócitos, que são liberados dos ovários gradualmente ao longo dos anos, tá? Então, como eu falei anteriormente, nós nascemos com uma quantidade pré-determinada de ovócitos e que nós vamos liberando ali durante ao passar dos anos, e que num determinado tempo não se libera mais, e aí é quando a mulher vai entrar ali na menopausa, que é considerado menopausa quando se tem 12 meses consecutivos com a ausência do ciclo menstrual. Fora isso, ainda está entrando ali no processo, né? Está entrando no climatério. Enquanto não se tem 12 meses consecutivos com a ausência da menstruação, não se considera na menopausa. A primeira fase é a fase folicular. Essa fase é assim chamada porque é quando os folículos do ovário crescem e formam os ovócitos maduros. O objetivo dessa fase é produzir um ovócito para a fertilização. Começa no primeiro dia do ciclo menstrual e é contínua até a ovulação, aproximadamente ali entre o 10º e o 4º dia. Então, sabemos que entre o 10º e o 4º dia, quem quiser engravidar, são os dias mais propícios para você tentar engravidar, que é o período em que a mulher está no período fértil, tá? Também que a mulher também consegue identificar isso. Nesse período, ali no período fértil, a mulher tem uma secreção que também sai da vagina, tá? Que é uma secreção como se fosse uma goma, fica bem liguenta ali, significa que ela está no período fértil. Essa fase ovulatória também, né? Na ovulação, o folículo maduro se rompe em resposta à quantidade de LH liberado em um ovócito maduro. Essa fase da ovulação, um ovócito maduro se rompe em resposta à quantidade de LH, liberando um ovócito maduro. Habitualmente, isso ocorre ali entre o 14º dia de um ciclo de 28 dias. Vamos lá. Para quem não faz o uso de nenhum tipo de contraceptivo, se você for fazer tabelinha, a tabelinha ela só entra nesse padrão aqui, tá? Habitualmente ali do 14º dia, se você tiver um ciclo de 28 dias. Se você tiver um ciclo de 30 dias, a gente já não pode ter essa certeza, ok? Então, cada mulher tem um ciclo diferente da outra. E o nosso corpo, a cada 2, 3 meses, ele dá uma variação ali, adianta um pouco, né? A tua menstruação vem uns 3, 4 dias antes ou atrasa um pouquinho. Então, é porque o nosso corpo, ele passa por etapas, né? Então, se você tiver um ciclo de 28 dias, habitualmente isso vai acontecer, ocorre ali no 14º dia. Se não, a gente não pode ter essa certeza. A fase lútea começa ali com a ovulação e dura até a fase menstrual do ciclo seguinte. Tipicamente ocorre ali entre o 15º e o 28º dia de um ciclo de 28 dias. Vamos lá entender o mecanismo do parto, né? Nós entendemos ali toda a anatomia, né? Quem teve aula de saúde da mulher sabe que durante as nossas aulas de saúde da mulher eu tentei explorar o máximo possível para que vocês conseguissem entender, tá? Principalmente as mulheres e os homens também, tá? Os homens, eles também precisam entender o corpo da mulher, os técnicos de enfermagem, para eles conseguirem entender a forma em que eles vão tratar essas mulheres, tá? E as mulheres também, para elas se conhecerem e conseguir passar isso para as mulheres quando elas estiverem tratando com esses pacientes ou clientes. O tópico 1.2 fala sobre o mecanismo do parto. Vamos entender o mecanismo do parto. Eu digo que é um parto natural, ok? Não é um parto normal, é um parto natural.
O períodos clínicos do parto. O primeiro período é o período de dilatação. Essa etapa, que abrange ali um intervalo de tempo entre contrações irregulares, passando a regulares, com modificações plásticas do colo uterino. E a completa, tá? Dilatação, desde-se ali se divide-se em latente e ativa. A completa dilatação são 10 centímetros. A cada período, você vai conseguindo dilatar um pouquinho mais, né? 1 centímetro, 2, 3. E aí, a gente tem ali o toque, né? É quando a gente consegue saber quantos centímetros de dilatação a mulher já conseguiu num período em que ela está ali no trabalho de parto. Existem mulheres que têm horas, ficam horas em trabalho de parto, e existem mulheres que são abençoadas, chegam, têm as suas, fazem ali, entram ali no trabalho de parto, no máximo 2, 3 horas, conseguem evoluir um parto ali bem rápido. Mas, infelizmente, existem mulheres que ficam no trabalho de parto até o último momento, dilata 8 centímetros e ali não consegue mais evoluir esse parto. E aí tem que fazer um parto cesáreo, tá? Lembrando que essa decisão, né, ela tem que ser da mulher. Hoje, graças a Deus, a mulher ela já pode decidir. O mais natural é que essa mulher tenha um parto, né? Natural. Por quê? Porque o corpo dela vai voltar mais rápido, né? O útero volta mais rápido ao lugar, o edema vai ser mais rápido, né? De voltar. Então, o processo todo, depois, acabou a dor, acabou, a mulher já pode levantar, andar. O risco de infecção também é bem menor. Se essa mulher já não for primigesta, né? Se for o primeiro filho, na maioria das vezes a gente tem que fazer aquele cortezinho, mas se ela já tiver outros filhos, nem precisa mais. Agora, o parto cesárea já é bem mais complicado, né? Essa mulher ali, ela vai ficar um pouco ali, mais de 45 dias. Tem mulher que sofre bastante depois, tem a anestesia, tem mulher que tem dor tem dor, cefaleia, né? Pós-cirurgia. Então, todo esse processo, né, é muito complicado. Mas a decisão sempre vai ser da mulher. A gente tem que respeitar a decisão dessa mulher. Tá? Lembrando em que quem sabe o que está passando é a paciente. A gente não pode interferir nessa decisão. É claro que cada mulher tem ali o seu poder, né, financeiro. Tem mulher que não vai conseguir fazer isso, e aí quem vai decidir vai ser mesmo o Sistema Único de Saúde, para que ela possa ter da melhor forma possível. Mas se essa mulher tiver a condição de decidir, a decisão vai ser dela. O período clínico do parto, né, está ali na fase latente, que durante variável é que fica ali caracterizada pela lenta dilatação do colo uterino até 3 centímetros. A atividade uterina torna-se mais irregular e intensa. Tá? Então, a gente vê a imagem ali, né, a gente consegue, anteriormente, se a gente for ver as outras imagens, a gente não tem dimensão de como nosso corpo, ele consegue pôr uma criança para fora, né? Mas nosso corpo, ele é inteligentíssimo, né? A mulher, ela já vem preparada para isso, né? A mulher, tem mulher que anatomicamente, ela é preparada para parir mesmo, tá? Mulheres que têm um quadril bem largo, as indígenas, elas têm uma facilidade maior de ter partos normais, por conta do quadril, da anatomia dela, que é diferente. Então, isso também ajuda bastante, tá? Podendo ali acontecer, né, 3 contrações a cada 10 minutos. Essas contrações ali, elas são dores intensas, em que a mulher precisa ter um apoio emocional, tá? Tanto dos profissionais em que estão acompanhando, quanto do seu parceiro, que ele também, tá? De acordo com a humanização, a mãe, ela tem direito de estar com o acompanhante de sua escolha. Professora, pode ser só o marido? Não, é a escolha da mãe. Se a mãe quiser ficar com a vizinha dela, ela vai ficar. Se ela quiser ficar com o marido, ela fica. Se quiser ficar com a mãe, fica. A escolha é da paciente, tá? Não cabe o profissional dizer, olha, você só pode ficar com seu marido ou você só pode ficar com a sua mãe. Essa não é uma escolha nossa, é a escolha do paciente. A paciente vai escolher e está dentro, tá, da humanização.
Então, essa contração ali, ela vai acontecer a cada 10 minutos, embora a dilatação cervical e as queixas dolorosas não cheguem a provocar alterações significativas. Então, até 3 centímetros não tem muita diferença, né, na dilatação, mas essas dores elas começam a ficar mais intensas. O período ali na fase ativa, as contrações uterinas se tornam mais intensas ainda, podendo ocorrer ali 4 contrações em 10 minutos, começando com 4 centímetros. E terminando ali, tá, com 10 centímetros. Dura em média, tá, gente? Isso é média, não é certeza, ok? Não é uma regra. Cada mulher vai ter um parto ali de 8 horas. Tem mulheres que ficam 12 horas em trabalho de parto e tem mulheres que ficam 3 horas em trabalho de parto. Então, não é uma regra, ok? Dura em média 8 horas. No caso das mães que só têm um filho, tá? As primigestas, que são... E 5 horas das multíperas, tá? Das mulheres que têm mais de um filho. Quando se tem um filho, se demora mais. Depois que já tem o primeiro, aí fica muito mais fácil, né? Vamos entender agora o estágio. O estágio de aceleração, que é a dilatação começa ali progressivamente, tá? Devagarzinho, né? Tem uma contração, aí tem um repouso, depois essa contração vem de novo, aí tem outro repouso, e assim ela vai passando por todo o processo, tá? O estágio de inclinação, que é a máxima, né? Aumenta-se a velocidade da dilatação, e o estágio de Diego, fala aí pra mim a palavra. Vou ter que falar de novo. Tudo bem? Fala a palavra pra mim repetir. Qual a palavra, mulher? A última. Dilatação? Não, o último, estágio de... Estágio de desaceleração. Eu não vou conseguir. Desaceleração. Fala pra ela que eu tenho um problema de dicção. Não, rola porque é muita informação. É. Estágio de desaceleração. Estágio de desaceleração. Pronto. Isso. Repete de novo. Desaceleração. Ok. Não, Estágio de desaceleração. Vou falar devagar. Desaceleração. Isso. Tá. Vou começar de novo, porque senão tu vai ter que cortar muito. Respira, mano. Tá. O primeiro estágio ali, que é de aceleração, tá? A dilatação começa progressivamente. Então, bem devagar, e aí ela vai progredir. No segundo estágio, que é de inclinação máxima, aumenta-se a velocidade da dilatação. No terceiro estágio, que é o estágio de desaceleração, coincide com o fim da dilatação, ok? Então, cada estágio é um processo. Lembrando que, se for um parto natural, esse parto ele tem que ser humanizado, tá? Por favor, hoje já tem leis que protegem essa mulher. Violência obstétrica nunca mais, porque as mulheres elas têm direito, tá, de receber um bom atendimento. Lá no segundo período clínico é o período expulsivo, é quando se vai colocar esse bebê aí para fora, tá? O período expulsivo ocorre fenômeno mecânico com a descida e a rotação da cabeça dessa criança. Então, ela vai descer e aí, na hora do parto, vai se fazer uma manobra. O corpo, ele já ajuda, mas quando essa criança ela não faz essa rotação, o médico vai ajudar essa criança a fazer essa rotação, ok? Comumente se inicia no período de dilatação e vai até o período expulsivo. Tá? Então, esse bebê ele tem que estar cefálico, né? Para ter um parto natural. Senão, não tem como fazer um parto natural e aí vai ter que ter um parto cesáreo. No terceiro período, é o período ali de dequitação, que é quando a mulher tem um outro parto, que eu digo, né? Que vai ser quando vai tirar o quê? A placenta, que também tem todo um processo para essa placenta sair. Inicia-se com a expulsão fetal e sua finalização com a saída da placenta, com duração em média de até 30 minutos. Então, não é só o bebê, né? Não é só a fase expulsiva ali do bebê.
Depois disso, ainda se demora 30 minutos aí para liberação dessa placenta. E aí, quando está demorando, se faz os movimentos, tá bem de levinho, que todo esse processo é o médico em que vai realizar, mas a equipe de enfermagem vai estar ali fazendo o quê? Apoiando e assistindo esse profissional também. Lembrando que nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar. A extração da placenta é realizada por meio de manobras, de jobs, que envolve ali a rotação delicadamente, tá, da placenta, que expulsa, né, vai fazendo uma torção axial, fazendo com que as manobras saiam em fuso. Então, se faz movimentos bem de leve, tá? Porque você não pode puxar de uma vez, porque você pode romper vasos e essa mulher começar a sangrar, e aí já começa a entrar numa emergência mesmo com essa mulher, e ela pode perder até o útero e não poder gerar mais um bebezinho, né? O período clínico, que é o período, né, imediato, corresponde à primeira hora após o segundamento, logo depois do qual deve ser realizada uma avaliação das partes mole da placenta. Meu Deus, a gente ainda vai ter que avaliar essa placenta? Sim, a gente vai ter que identificar como é que está essa placenta. O aspecto em que está essa placenta, isso pode indicar muitas coisas, tá? Além disso, é preciso observar a hemostasia, tá? Como é que está esse sangramento após o parto? Uma resposta fisiológica normal do corpo para prevenir e interromper o sangramento, que gera um miotamponamento. Então, se essa mulher não está tendo uma boa coagulação, né, não está tendo uma boa hemostasia depois do parto, ela pode começar a sangrar, e aí ela pode ter um choque, né, durante esse período pós-parto, e aí ter uma emergência obstétrica, né? É o que nós vamos falar daqui a pouquinho. Considera ali a primeira, né, no quarto período, considera-se a primeira defesa contra a hemorragia, é o trombotamponamento, que ocorre com a formação de trombos, né, dos nossos vasos, que acontece logo após o parto, depois da retirada da placenta, ok? Que vai ocasionar ali uma hematoma, que ocorre uma ferida na placentária. Então, o corpo vai expulsar ali a placenta e ali vai gerar um tamponamento, né? Tipo como se fosse um coágulo ali, para vocês entenderem. Vai gerar um coágulozinho e depois gera-se uma ferida placentária, que é justamente para parar de sangrar, para essa mulher não sangrar até a morte. No tópico 1.3, nós vamos falar sobre as características físicas e biológicas do recém-nascido. Então, eu espero que tenha ficado bem entendido todo esse processo, tá? A fisiologia da mulher, depois o processo, né, em que essa mulher passa durante o período do parto, e agora nós vamos entender sobre as características físicas e biológicas do recém-nascido. Os recém-nascidos nascem com características muito específicas e com competências inatas, com instinto de sobrevivência. Vamos lá entender. A criança, quando nasce, ela logo entende que se ela chorar, ela se alimenta, certo? Inteligentíssima, né? Lembrando que os estudos mostram que a criança, com 20 semanas dentro da barriguinha da mãe, ela já identifica vozes, ela já reconhece e ela já, começa a fazer conexões neurônicas, tá? Então, com 20 semanas, ela já consegue entender tudo isso. Logo, quando ela sai, ela entende. Se eu choro, alguém vem e me alimenta. A forma dela se comunicar é qual? O choro. O instinto de sobrevivência dela vai ser sempre o choro. Um dos primeiros instintos do recém-nascido pode ser observado minutos após o parto, onde, né, se não houver outro impedimento, o recém-nascido, o instinto dele é o quê? Procurar o peito da mãe para mamar. Por isso que quando o parto ele é natural, ok? O contato pele a pele com essa mãe é muito, muito, muito bom. Porque a criança nasce, você coloca essa
criança em cima da mãe e essa criança, por instinto, o cheiro, tá? Os hormônios fazem com que essa criança procure, né, a mama para se alimentar. Isso é instinto, tá, gente? Igual nós somos animais, só que nós somos seres pensantes, certo? Animais racionais. Então, o instinto dela é procurar uma alimentação. Logo, ela procura o peito, né? Para poder suprir ali a fome. Lembrando que quando ela estava lá dentro da barriguinha da mãe dela, no útero, ela não precisava. Ela só ficava lá recebendo o quê? Né? Tudo que a mãe botava para dentro. Então, ela não precisava se preocupar. Ela era, né, alimentada ali, nutrida pela placenta. O peso e as dimensões do recém-nascido variam ali de acordo, né, com essa gestação. Tem criança ali que nasce bem gordinho, tem criança que nasce com um peso abaixo. Isso tudo vai determinar, tá? De acordo com o processo da gestação dessa mãe. Se ela foi acompanhada durante o pré-natal, se ela tomou todas as vitaminas que tinha que tomar, se ela pelo menos fez no mínimo 7 consultas de pré-natal para saber ali como é que está essa criança, né? Isso tudo também depende da responsabilidade dessa mãe com essa gravidez, ok? Lembrando que nós não vamos cuidar só de uma pessoa durante esse processo, nós estamos cuidando de 2, tá? A mãe e a criança, tá? O feto. Então, nós temos 2 pacientes para cuidar. Não adianta só a mãe estar bem, se eu estou vendo que essa criança não está se desenvolvendo, não está ganhando peso, as dimensões dela não estão dentro do que é o esperado naquele período de 2 semanas, de 3 semanas, de 4 semanas de gravidez. Essa criança ela tem que evoluir, tá? O processo natural é que ela evolua. Então, né, o peso dessa criança aí vai variar, tá? De forma significativa devido, né, os parâmetros de acordo com a genética e com outros fatores também que eu acabei de falar para vocês. Os progenitores altos costumam ter filhos mais altos do que os baixos, né? Então, isso é uma média, tem um cálculo que se faz, né? Eu tenho 1,59. Opa, mentira, eu tô mentindo, eu tenho 1,54. Eu tenho 1,54. A minha filha, graças a Deus, ela é um pouquinho mais alta que eu. O pai dela não é muito grande, então ela não ia ser muito. A não ser que tivesse pulado uma geração, na minha família ninguém é grande, então ela não ia crescer muita coisa. Lembrando também que a mulher, depois que ela tem a sua primeira menarca, ela não cresce muito, tá? Ela para de crescer. No máximo de 2 a 3 centímetros, depois que ela tem a sua primeira menarca, que é a primeira menstruação. Tem mulheres, né, tem mães que se preocupam com isso e aí levam a filha, né, no ginecologista para saber se já está perto desse período e aí conseguem retardar esse processo para que essa menina consiga crescer mais um pouco. Mas tem mães que não têm essa preocupação. Ou até mesmo durante todo esse processo, né? Essa mãe, ela tem um acompanhamento com esse adolescente ainda no médico, leva essa criança, né, no médico e o médico começa a ver que ela não está crescendo o que é para ela crescer naquele período. E aí começa a ter um trabalho relacionado com o desenvolvimento dessa criança, tá? Então, né, como pais altos, filhos altos, pais baixos, filhos baixos, se é genético, não tem, né? Genética não tem para onde correr, ok? Mas também existem outros fatores, como eu falei, alimentação, a mãe, né? O hábito de fumar, possíveis complicações ao longo da gravidez. Se essa mulher tiver diabetes gestacional durante a gravidez, esse bebê ele pode nascer um bebê gig, que nós consideramos um bebê gig, uma criança que nasce muito grande, né? Com 5 quilos, são aqueles bebê bem grandão mesmo. É a mãe que teve diabetes gestacional. Então, tudo de glicose, esse bebê ele vai sugando, né? Lembrando que o bebê ele é considerado um parasita. Ele vai sugar tudo que tu tem, tá? Tudo que tu tem, cálcio, sódio, tudo, açúcar, tudo que tu tiver, ferro, ele vai sugar, porque ele tem que sobreviver. Então, também ele é inteligente. Se tu não tiver colocando para dentro, você vai ficando fraca e você não tem como nutrir. Se o bebê não tiver de onde tirar, ele não se nutre. E aí, entra nesse processo aí que a criança não nasce de acordo com o peso, não nasce com o tamanho que é para nascer durante esse processo do nascimento dessa criança, ok?
entre a 37 e 32 semanas, lembrando que uma gravidez ela pode durar até 32 semanas. Mais do que isso, o bebê ele já entra ali em processo de sofrimento, né? Então não pode passar mais do que isso, tá? Entre 37 e 32 semanas, essa criança ela pode nascer, ela está pronta para nascer. Não quer dizer que antes disso essa criança não esteja, tá? Mas o que é o normal é entre 37 e 42 semanas de gravidez. Os recém-nascidos costumam pesar ali entre 2,5 e 4 quilos em média, tá? Em 3,5 também e 3,250, dependendo do caso, tá? Entre os valores citados, considera-se que o peso é normal. Existem outros fatores, tá? Que estão ligados também nisso, tá? Uma mulher que ela não se alimenta bem, ela não leva nutrientes para essa criança não vai se desenvolver. Uma mãe com uma gravidez, né, com diabetes gestacional, a criança vai nascer muito grande. Então, esses valores aí, eles vão ser diferentes, ok? Se inferior a 2,5 kg, tá? Considera-se um recém-nascido que está com baixo peso. Inferior a 2,5 kg, ok? Inferior a isso. Fora isso, ainda se considera um bebê normal. 2,4 kg é um bebê com baixo peso. Se ultrapassar 4 quilos, que aí nós já vamos considerar um bebê gig, tá? Se tem excesso de peso, geralmente acontece com as mulheres que têm diabetes gestacional. A pele do bebê que acaba a nascer é lisa, macia, tá? As suas mãos costumam ser frias, porque eles estão dentro de um lugar quentinho, tá? Não é porque lá tá com água que é frio, tá? Então, essa mão ali, ela vai ficar sequinha, mas o corpinho dele vai ficar, né, úmido. E também tem crianças que nascem com uma camada tipo como se fosse uma, deixa eu ver, uma secreção, tá? Vamos dizer uma secreção. Tem um nome, mas nesse momento eu não estou lembrando. Nasce com uma massa, uma massinha branca, tá? Não quer dizer que essa mulher tá doente, que essa mulher não se cuidou, tá? Isso ali é proteção, ok? Durante esse período, a criança também vai nascer com a pele bem enrugadinha, tá? E logo com o tempo, vai voltando ao normal. A criança, ela nasce com um peso e com o passar do tempo, ela diminui esse peso. Por quê? Porque ela nasce demasiada. Logo, ela vai perdendo líquido. E isso aí as mães começam a ficar desesperadas. Meu Deus, meu filho nasceu com 4 quilos e agora eu vim trazer na primeira consulta e ele diminuiu de peso. É normal, tá? Acontece depois desse período, ele começa a ganhar peso, né? Ele começa ali a desenvolver, começa a amamentar e aí a mãe começa a amamentar verdadeiramente mesmo essa criança, porque tem todo aquele processo da pega correta, tem um sofrimento, né, em relação a essa amamentação também. Embora a pele de início ali fique vermelha ou adote uma cor arroxeada, sobretudo as mãos e os pés, quando a temperatura ambiental é fria, e devido à imaturidade do mecanismo de regulação dos vasos sanguíneos superficiais. De fato, a pele do bebê encontra-se, após o nascimento, revestida por uma substância esbranquecida, tá? Denominada vernix. Era isso que eu estava querendo lembrar, tá? Canceosa, especialmente abundante ali nas pregas, na pele aqui, tá? Aqui nessas preguinhas que ficam ali, porque o bebê ele fica encolhidinho, né? Dentro do útero, então vai acumulando aqui, tá? Entre os braços, aqui nas dobrinhas das pernas, então fica ali nas pregas. Protegendo ali é um protetor do feto, ok? Durante a última parte da gravidez, todo contínuo contato com o líquido amniótico, né? Constituindo igualmente uma proteção ao longo das primeiras horas de vida, independente. Tem muitas pessoas que, né, antigamente, quando a criança nascia
com bastante, né? Com essa mucosa, as mulheres achavam, ai, a mãe não se cuidou, a criança nasceu ali cheia de secreção, tá, gente? Isso não existe, né? A mãe fez tudo que era certinho, isso aí é uma proteção, né? E com o tempo a gente começa a estudar e ver, né, que as coisas vão mudando, a gente vai descobrindo, né, e vai se tirando vários tabus durante o processo ali do nascimento dessa criança. A força, vamos lá. Quando a criança nasce, o formatinho da cabeça dela não é o dos mais bonitos, tá? Por quê? Porque a criança, ela passa, se for um parto natural, tá? Se for um parto natural, ela passa num canal estreito. Então, a cabeça dela tem que se adaptar ali. Mas no decorrer, tá, do período do desenvolvimento, vai ficar normal, tá? A forma da cabeça dos recém-nascidos varia bastante, sobretudo uma função do tipo, tá? O tipo de parto, pois caso o mesmo seja efetuado através de uma cesárea, a cabeça é arredondada e simétrica, porque não foi preciso passar no canal vaginal. Então, não vai ter diferença, tá? Enquanto que, após um parto vaginal, costuma-se estar deformada, muitas vezes alongada, tá? Devido à compressão sofrida durante a sua passagem pelo canal do parto, tá? Então, é estreito, o nosso corpo, ele se adapta, tá? E o bebê, ele nasce todo molinho, justamente para esse processo do nascimento, que é o trabalho de parto. O rosto do bebê, sobretudo, e o nariz e o queixo costumam se apresentar pequenininhos, né? Ele fica bem pequenininho, né? Pontos esbranquiçados, do tamanho de uma cabeça de alfinete, correspondente ali a acúmulos de secreções nas glândulas sebáceas. Então, tem criança, né, que nasce com o olho bem cheio de secreção, né? O nariz fica também. Tem criança que nasce, né, fica com secreção, tem que ficar limpando, aspirando esse bebezinho. Mas isso tudo com o tempo a criança vai se adaptando, tá? E aí, essas secreções que ficam, essas glândulas, né, sebáceas, que elas são denominadas como milions, pequenos cistos que desaparecem espontaneamente, tá? De acordo com o fim de semana, com as semanas que foram decorrendo. Também, tá, gente? O que nós temos que entender é que uma criança recém-nascida, ela ainda não tem os seus próprios anticorpos, tá? Os anticorpos que ela tem são da mãe, ok? Com o passar do tempo que ela vai começar a desenvolver o dela. O que ela tem no corpo dela ainda são da mãe. Quando essa criança nasce, o máximo que ela puder evitar de estar se expondo, melhor, tá? Eu sei que quando nasce uma criança, todo mundo quer ir olhar, todo mundo quer conhecer, quer saber se, parece com quem isso, mas por favor, né? As pessoas inteligentes respeitam esse processo, tá? Criança recém-nascido tem que ser visitada depois de um mês, ok? Que essa criança ali já vai estar bem melhor, a mãe já vai estar melhor, a não ser que se vocês queiram ir lá para ajudar a mãe, beleza? Mas se nós for só para olhar a criança, por favor, esperem um pouquinho para vocês fazerem essa visita, tá? Ao longo dos períodos dos dias de vida, o recém-nascido costuma dormir a maior parte do tempo. Isso aí é um problema para as mães, tá? Como o relógio biológico dessa criança na barriga era um e fora é outro, tem mãe que não consegue dormir bem, né? Tem criança que passa o dia inteiro dormindo, que esse era o costume dentro da barriga, e a noite acordada. E aí a mãe tem que se adaptar a esse relógio biológico dessa criança. É onde começa o sofrimento, né? Logo, que é o puerpério, que não precisa ser romantizado como é. É um processo bem difícil para as mães, tá? Então, ao longo desse período ali, o bebê ele costuma dormir a maior parte do tempo, alternando, né, os períodos de 3 a 4 horas de sono com outros cada meia hora de vigília. Já que normalmente, né, a perda de líquido é bem rápido. Então, ele mama, fez 2 xixi, acabou.
ele já tem que mamar de novo. Então, tem crianças que mamam de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, e aí vai depender de como for o processo em que se faz da criança e da mãe. Lembrando que a criança precisa ter alimentação com aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, livre demanda. A hora que o bebê quiser mamar, a mãe tem que botar essa criança para mamar, tá? Existem vários gestos em que a criança faz quando ela está com fome. Quando ela está com a mão cerradinha, assim, fechada, significa que ela está com fome, está agitada. E aí ela quer mamar. Começa a chorar e fica bem agitadinha, a mãozinha dela fica bem fechadinha. Quando ela está mamando e ela começa a ficar com a mãozinha bem abertinha e logo ela vai começar a mamar e ela solta o braço, significa em que ela já está satisfeita e aí é hora dessa mãe, né, tirar essa criança do peito e colocar colocar ela, né, pra arrotar, como as pessoas falam, e aí você coloca essa criança para dormir, tá? Lembrando que cada mãe tem uma rotina, não significa que eu faço de um jeito que a outra mãe tem que fazer do mesmo jeito, tá? Então, cada família tem a sua forma de educar os seus filhos e nós, como os profissionais da saúde, nós temos que respeitar. A relação do bebê com o mundo exterior, durante esta época, baseia-se especialmente, né, essencialmente, no contato que mantém com a mãe quando está se alimentando, né? Esse contato com a mãe e com o bebê é um processo muito especial, tá? Que é um processo doloroso também para a mãe, tá? É a hora do contato em que essa mãe precisa ficar pele a pele, coloca esse bebê bem, né, bem pertinho da sua barriga, que também esquenta a barriguinha do bebê, ele sente, né, o contato com essa mãe, a forma em que essa mãe tem que estar, a postura dessa mãe sentadinha direito, na cadeira, bem colocada, a boquinha do bebê tem que colocar bem dentro, tá, da auréola tem que abocanhar toda a auréola para ele não ficar sugando só o bico, que quando ele suga só o bico, isso aqui gera as fissuras, tá, no seio da mãe e começa a desenvolver, né, mastite, que o peito começa a ficar muito inchado, o seio dessa mãe começa a ficar muito inchado, né, e a criança não dá vazão. Por quê? Porque ela não está conseguindo mamar da forma correta. Então, o profissional já tem que se ligar em passar essa informação para essa mãe, tá? Quando está acordado, mostra-se agitado e chora facilmente, de modo a manifestar que tem fome, que está molhado, que tem frio, o calor, que se sente incomodado ou desconfortável com algo. Então, a única maneira dessa criança se comunicar é o quê? O choro. Ele aprende isso cedo, tá? A forma de comunicação. Ok, gente? Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido e compreendido, tá? Peço que vocês leiam o material, dêem uma olhada nas apostilas anteriores de saúde da mulher também, que essa apostila tá bem boa, tá? Que foi feito, né, na época em que eu estava ministrando aula aqui junto com os outros professores. Foi um material muito bom para estudo, para que vocês comecem a entender esse processo, tá? Todo o processo da mulher. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Beijo, tchau!